Olá, terceiro ano. Essa é a segunda parte, então, da nomenclatura dos hidrocarbonetos. A primeira parte já foi publicada na semana anterior, né, sobre a nomenclatura dos hidrocarbonetos de cadeia simples. E hoje, então, eu vou passar para vocês as regras sobre os hidrocarbonetos ramificados, tá? E eu preciso que vocês anotem aí no caderno de vocês essas três regrinhas, esses três passos referente à nomenclatura de um hidrocarboneto ramificado. Anotem isso no caderno, porque depois, logo em seguida, o professor vai dar alguns exemplos para vocês seguirem os passos que o professor vai passar, tá? A primeira coisa que você precisa definir quando tiver um hidrocarboneto ramificado, você precisa definir a cadeia principal. Anotem isso. Primeiro passo, definir a cadeia principal. A cadeia principal sempre vai ser aquela de uma extremidade à outra com o maior número de carbonos. Não necessariamente em linha reta, ela pode ser dobrada fazendo um L, pode ser no sentido de um C. Sempre você vai pegar, você tem várias extremidades, você começa a contar de uma extremidade até a outra, para saber qual é a sequência com maior número de carbonos. Essa sequência é a cadeia principal. Você definiu no primeiro passo a cadeia principal, já automaticamente põe uma moldura, circula na cadeia quem é a cadeia principal, para você ter uma noção de quem é a cadeia principal e quem está ramificado. Tá? Segundo passo, anota aí. Numerar os carbonos da cadeia principal. Semelhante ao que nós fizemos já no vídeo anterior, né, do primeiro passo, né? Você sempre vai numerar os carbonos daquela extremidade que está mais próxima da dupla ou tripla ligação. Continua o mesmo raciocínio da semana anterior, não vai mudar nada. Se tem dupla ou tripla ligação, você vai dar preferência para enumerar carbono número 1, carbono número 2, pela extremidade mais próxima da dupla ou tripla ligação. Se não tem ligação dupla e tripla, né, no caso lá dos alcanos, aí sim você vai dar preferência pela extremidade mais próxima da ramificação. Sempre aquela extremidade que tem a ramificação mais próxima é por onde você vai começar a numerar os carbonos. Tá? No caso, quando for um ciclo, por exemplo, né, a cadeia fechada, que nós já vimos anteriormente. No ciclo, né, você tem a cadeia fechada é a cadeia principal. Sempre. Tá? A cadeia fechada é a cadeia principal. E quem está ligado a essa, né, por fora desse ciclo, seria a ramificação. Quando tem aqui no segundo passo, né, ainda, uma cadeia fechada, você começa, e tem a insaturação na cadeia fechada, você começa pelo carbono que tem a dupla ligação, e você vai seguir a ordem dos carbonos, né, seja no sentido horário ou anti-horário ali do ciclo, você vai começar pelo carbono 1 e 2, onde tem a dupla ligação, ou tripla, né? E vai em direção à próxima ramificação. Anota isso, que depois, quando o professor der o exemplo, você vai entender melhor. Tá? E o terceiro e último passo é dar nomes para essa ramificação. Tá? Então, você vai dar o nome da cadeia principal, da mesma forma, seguindo o mesmo raciocínio que a gente usou na primeira parte do vídeo, do hidrocarboneto, não muda nada. Tá? A diferença é que hoje nós vamos ter ramificações, nomes para ramificação. E a ramificação, ela sempre vai terminar em -il, o sufixo -il. Sempre quando aparecer o sufixo -il, significa que trata-se, então, de uma ramificação. Os nomes que a gente vai usar. Quando tem uma ramificação de um carbono, como CH3, tem ali a cadeia principal aqui em cima, e uma ramificação de um carbono,
Veja, um carbono a gente usa o prefixo met, certo? Como é ramificação, a gente usa met mais il, metil. Uma ramificação de um carbono, metil. Quando tem duas ramificações em lugares diferentes, né? Duas ramificações CH3. Eu tenho uma ramificação de um carbono, outra ramificação de um carbono também. Duas separadas. Então, eu tenho 2-metil, dimetil. Duas ramificações de um carbono, met de um carbono, dimet, porque são dois carbonos, duas ramificações diferentes, desculpa, são dois carbonos não, são duas ramificações diferentes de um carbono, e o final, il, dimetil. 3 ramificações CH3, tem ali 3 ramificações de um carbono aqui, outro carbono ali, outro carbono lá, são 3 ramificações diferentes, né, em posições diferentes, todas elas com um carbono. Trimetil. Met de um carbono. Metil, dimetil, trimetil. Terceiro ano, não confunda isso daqui com esse daqui de cima. O Enem adora fazer essas confusões na cabeça do aluno e eu preciso que vocês treinem isso, saibam a diferença para não confundir. Tá? Aqui em cima eu tenho uma ramificação apenas, só que essa ramificação não tem mais só um carbono. Eu tenho uma ramificação de 2 carbonos. Veja que é diferente daqui. Aqui eu tenho 2 ramificações, 2 CH3. Um CH3 aqui e outro CH3 lá. Aqui é dimetil. Quando é uma ramificação só, contendo 2 carbonos eu uso o prefixo et. Então, eu vou usar etil para determinar essa ramificação de 2 carbonos. É uma ramificação só. Veja que é diferente disso. Professor, eu não entendi. Você explica melhor a pergunta no WhatsApp que eu te explico de outra maneira. Ok? Se eu tenho uma ramificação de 3 carbonos, tenho ali a cadeia principal e ligada a essa cadeia principal uma ramificação de 3 carbonos. Prop de 3 carbonos, sufixo il. Propil. Quando eu tenho uma ramificação de 3 carbonos, ou seja, um propil, só que em vez de ser esse carbono da ponta, que é igual aqui, né, que está ligado à cadeia principal, é esse carbono do meio. Quando é esse carbono do meio, então ele é um isopropil. É diferente do propil. Tá? 3 carbonos. Um é o carbono da ponta e o outro é o carbono do meio que está ligado à cadeia principal. Uma ramificação de 4 carbonos, né? Se eu tenho uma cadeia bem grande, uma ramificação de 4 carbonos, butil. But de 4 carbonos, il de ramificação. Aqui eu tenho um butil também, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos. A diferença é que nessa ramificação eu tenho um carbono terciário ligado, um carbono terciário, tá vendo aqui? Se não sabe o que é carbono terciário, volta lá naquele vídeo da introdução do professor, que o professor está explicando isso. Lembrando que o conteúdo é cumulativo e a gente vai usar essas nomenclaturas até o final do ano. Cada semana acrescentando uma informação diferente. Então, não marca bobeira aí em terceiro ano. O professor está dando a dica de como se sair bem nesse ano da química aí. Se esse carbono terciário está ligado à cadeia principal, ele é um terc-butil. Terc de terciário. Ou então, abreviando, um Tzinho, T-butil. Tá? Pessoal, o professor vai apagar a lousa aqui e vai passar, então, alguns exemplos para vocês, para a gente seguir, então, esses passos que vocês acabaram de anotar aí no caderno.